Então vamos continuar. No vídeo passado nós damos início, à explicação do que vem a ser o front-end, e lá nós falamos um pouquinho do HTML e falamos também aqui do CSS. Agora nós vamos continuar ainda falando do front-end e vamos explicar o que é o JavaScript, que hora que o JavaScript entra em ação e para que ele serve. Então, JavaScript, pessoal, antes que você pergunte, JavaScript não tem nada a ver com Java, tá? O JavaScript e o Java são coisas totalmente diferentes. A única semelhança dos dois é que o primeiro começa com Java e o segundo tem o nome Java. Apesar disso, nenhuma outra semelhança, tá ok? Então, JavaScript é uma linguagem de programação baseada em scripts e que roda no lado cliente. Ela é utilizada para controlar o HTML e o CSS para manipular os comportamentos da página. Então, a forma como você manipula o comportamento, a gente chama isso, inclusive, de DOM. DOM é todo o conjunto, que forma ali o documento. Quando você carrega, a sua página no browser, cada parte daquela representa algum objeto, alguma coisa que você pode manipular aquela coisa. Você pode mudar uma cor, você pode mudar um título, um tamanho. Então, se você quer manipular, se você quer interagir com alguma coisa, do lado do cliente, você pode fazer isso utilizando o JavaScript. O JavaScript é a linguagem que vai fazer isso. Em outras palavras, o JavaScript é utilizado para dinamizar o lado cliente da aplicação. Então, com ele você pode validar dados de formulário, mudar atributos da página de forma dinâmica, enfim, ele cria interações com o browser. Então, por exemplo, se você tem um formulário, o formulário tem nome, endereço, e-mail. Se você quiser, você consegue validar o e-mail, ou o nome, ou qualquer outra coisa. Quando o cliente clica no botão, por exemplo, você pode validar isso no lado cliente. Quando eu digo do lado cliente, significa que não necessariamente ele precisa ir lá no servidor e retornar a requisição. Ou seja, na própria página, sem recarregar a página, você pode fazer isso utilizando o JavaScript. Então, se você quer dinamizar, se você quer interagir, criar interações com o browser, você utiliza o JavaScript. O JavaScript, diferente do CSS e do HTML, ele é uma linguagem de programação. O JavaScript possui loops, variáveis, estruturas condicionais, porém ele não acessa bancos de dados. O banco de dados sempre é feito do lado do servidor. Deu para entender? E a grande desvantagem no caso do JavaScript é porque ele pode ser desabilitado pelo usuário. Então, você não pode confiar 100% no JavaScript, em algo que é realmente muito importante. Por quê? Porque se o usuário desabilitar o script, que existe a opção no browser para ele desabilitar, então aquele código não vai ser executado, certo? Então, em se tratando de programação web, quando você parte para o JavaScript, você já está entrando numa parte de programação propriamente dito. Para você desenvolver layouts, você não precisa de JavaScript, você precisa de CSS e de HTML. O JavaScript já é algo mais dinâmico, já é algo que você vai programar, que você vai se comunicar com a tela. Se você quer deixar a tela estática, do jeito que estática, o CSS e o HTML é suficiente. Mas se você de alguma forma precisa, se eu clicar no botão, vamos supor, abre o menu, ou muda de página, de cor, se eu clicar nesse link vai acontecer alguma coisa, enfim. Se você quiser trabalhar a página dinâmica dessa forma, aí a linguagem que você vai utilizar é o JavaScript. Compreendeu? Então é nessa hora que você vai utilizar aí o JavaScript. E o jQuery? Eu tenho certeza que você já ouviu falar essa palavra jQuery. O que é o jQuery, pessoal? O jQuery é o que nós chamamos de frameworks. O que é frameworks? Na verdade é uma biblioteca, o jQuery é uma biblioteca. Framework é um conjunto de funcionalidades. No caso, o jQuery é uma biblioteca JavaScript cross-browser. Quando a gente diz cross-browser, significa que ele funciona em qualquer browser. Um outro problema que o JavaScript tem também é porque existem algumas coisas que funcionam em algum browser e outras não funcionam em outro browser. Já o jQuery, pegaram todas essas funcionalidades, criaram uma biblioteca que resolvesse todos esses problemas e simplificasse todos os scripts do lado do cliente que interagisse com o HTML. E criaram o jQuery. A dinâmica do
do jQuery, o lema dele é escreva menos e faça mais. Faça mais e escreva menos. Né? Então, quer dizer, você utiliza pouco código, mas você executa muita coisa. Então, o JavaScript, o jQuery, na verdade, é JavaScript. Só que JavaScript de forma mais simplificada, de forma mais fácil, né? Tudo já encapsulado, né? para que você possa utilizá-lo. Então, por exemplo, existem pessoas que não sabem programar JavaScript, mas eles utilizam os programadores front-end, eles não têm conhecimento de JavaScript, de linguagem de programação, mas eles conseguem fazer várias coisas dinâmicas utilizando o jQuery, porque o jQuery é muito simples de ser utilizado. Enquanto que o JavaScript é a linguagem de programação mesmo, que você tem que conhecer ela realmente para fazer alguma coisa acontecer, o jQuery, por sinal, já é mais fácil, por ser uma framework. O que você entende com framework? Um framework, na verdade, internamente, ele já faz uma série de códigos que você não precisa saber. Então, já no jQuery, você simplesmente entende que se você colocar tal comando, vai executar tal coisa. Se você fizer dessa forma, então fica mais fácil de você entender. Aí, no caso, o jQuery. O jQuery também tem a grande facilidade de ser cross-browser, né? Então, você pode utilizar o jQuery para fazer praticamente qualquer efeito na página. Lembrando sempre, pessoal, jQuery é JavaScript, tá? jQuery é uma biblioteca JavaScript. Então, quando você programa jQuery, você está programando JavaScript, tá bom? Além de poder usar as requisições Ajax, inclusive fazer mudanças na página após o seu carregamento. Para o melhor aproveitamento do uso de jQuery, é muito importante o conhecimento de CSS. Eu coloquei essa observação aqui pelo simples fato do seguinte: se você vai interagir com a página, né? Vamos supor, eu quero mudar a cor da página, o tamanho da fonte, essas coisas todas. Se você vai fazer essas interações, naturalmente que você vai fazer isso através de códigos de CSS. Então, é importante que você tenha o conhecimento de CSS para você poder trabalhar com jQuery. E claro, pessoal, embora o jQuery seja excelente, faça muita coisa para você, mas ainda assim é necessário que você tenha conhecimento de JavaScript para utilizá-lo. Vai chegar algum momento, né, dependendo daquilo que você vai fazer, o jQuery, a facilidade do jQuery é porque já existem muitos plugins. O plugin, na verdade, é o quê? O conjunto de código que foi compilado, você simplesmente instala aquilo ali e ele executa para você. E aí você tem vários efeitos na página, carrossel, slideshow, você tem várias coisas a nível de jQuery, então que você nem precisa saber. Mas no momento que você quer personalizar alguma coisa, aí você precisa às vezes entender, ou quando você quer criar suas próprias funções, né, personalizadas, aí você precisa do conhecimento do JavaScript, ok? Mas assim, sem conhecimento de JavaScript, você consegue fazer coisas em jQuery? Consegue. Tá? Mas é importante que você tenha esse conhecimento. Inclusive é importante que você tenha o conhecimento de HTML, de CSS, de jQuery e de JavaScript, é importante que você tenha. A outra parte, né, eu coloquei aqui, eu não sei exatamente se a gente deveria, mas eu vou falar um pouquinho sobre o Ajax. O que é o Ajax? Né? O Ajax ele é importante, ele fica aqui no intermédio, né? É uma coisa intermediária entre o front-end e o back-end. O Ajax ele é utilizado para permitir que uma página já carregada possa acessar novos conteúdos no servidor, sem que para isso todo o conteúdo precisa ser carregado novamente. Tudo isso funcionando de forma assíncrona. Explica isso melhor. Por exemplo, digamos que você está fazendo um cadastro no banco de dados. Tá? Você fez aqui um cadastro no banco de dados. E o que geralmente acontece? Tenta fazer um cadastro em alguma página. Quando você cadastra numa página, geralmente que você clica no botão de enviar, a página fica toda, aquela parte branca, né? Aí a página toda é recarregada, não é isso? Isso por quê? Porque todas as requisições, né, HTML são feitas assim. A requisição envia para o servidor processa e traz para nós a resposta. Isso vai acontecer. Então, para que isso aconteça, é preciso que haja esse recarregamento. O Ajax, ele trabalha de uma forma diferente. Por quê? Porque ele vai fazer as requisições somente daquilo que você está precisando. Então, mesmo você já carregando você já tendo carregado a página, vamos supor que você está fazendo uma consulta ou ainda você está enviando algum dado para o servidor. Ele vai utilizar
a linguagem JavaScript ou jQuery, né, que eu vou chamar assim, para mandar essa requisição para o servidor. E para que isso aconteça, não necessariamente você precisa recarregar a página. Então acontece tudo ali que você, transparente, você nem percebe que está fazendo essa requisição, certo? E quando ele retorna para a gente, ele retorna geralmente em dois formatos, ou XML ou JSON. Né? JSON, inclusive, é outra coisa que você precisa também entender. Mas o JSON, na verdade, é só um formato de arquivo que você utiliza para interpretar as informações e depois você manipula essas informações. Eu não vou entrar nesse mérito, senão vai ficar muito confuso para você. Deu para você entender? Então, o Ajax, na verdade, é isso. Você tem a página ali, você clica no botão, eu quero clicar nesse botão, eu quero fazer uma pesquisa no banco de dados. Então, quando você clica no botão, para que você não precise recarregar toda a página, clicou no botão, você usa o Ajax, ele faz isso via código JavaScript ou jQuery, traz a resposta para a gente, aparece tudo para a gente de forma transparente, sem que seja necessariamente a gente carregar. Entendeu? Então, esse aí... isso aqui é a programação web. Então vamos resumir para você. Então, se você quer programar web, a gente já viu que você tem duas partes, o front-end e o back-end. Em se tratando de front-end, que foi o que a gente viu, você tem o HTML, que é a linguagem de marcação, vai servir apenas para fazer as marcações e que ela é básica e fundamental. Todo programador web precisa saber HTML. Por que precisa saber HTML? Porque se você não sabe HTML, como é que você vai testar os seus códigos? Você só vai executar os códigos no HTML. Tudo acaba sendo HTML. Aí também no front-end tem o CSS, que são os estilos, né? Então são as formatações, as cores, as fontes, as bordas, os quadrados, tudo que tiver em termos de estilo, de boniteza, de enfeite, aquela coisa toda, é o CSS responsável por isso. É ele que vai dar todos os formatos, as posições, tudo através do CSS. Temos também o JavaScript, que já é algo a nível de programação já. Então ali você já vai automatizar, você já vai dinamizar a sua página. Se você não precisar desse recurso, basta o conhecimento de HTML e CSS é o suficiente. E o jQuery é uma biblioteca, um conjunto de códigos, um conjunto de funções aí do próprio JavaScript. E temos o Ajax, que vai fazer as requisições sem precisar recarregar a página. Então esse é o conceito do front-end, a primeira parte se tratando de programador web. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos falar então sobre o back-end. O que vem a ser o back-end? E aí a gente vai continuar para que você realmente possa entender as coisas antes de você realmente iniciar o seu estudo de programação. Então até mais!